Fala pessoal do International Alternative Sports, boa tarde, tudo bem com vocês pessoal? Tô aqui para falar, talvez do maior torneio de clubes, mas vou estar falando aqui de um lado alternativo. Vocês podem estar vendo esses escudos aqui, muitos não devem conhecer, alguns sim. O UEFA Champions League, pessoal, começa hoje, nesta terça-feira, já temos jogos rolando, temporada 2024-2025, muitos devem saber que agora todos os torneios não tem mais fase de grupos, teremos uma fase de liga, sistema suíço, costumamos falar, que ele é muito usado em algumas competições de vôlei, surgiu lá no xadrez, né? É um formato interessante, né? Você não enfrenta todos os times, né? Antigamente a fase de grupos também não, tá? Como ao longo do tempo aqui do Campeonato Rolando eu vou estar explicando também, tá, pessoal? Mas primeiro vamos falar aqui dos nossos times alternativos somente, claro, no medida do possível, como essas primeiras fases são de mata-mata, estaremos fazendo um resumão geral de todos os jogos, mas com foco, né, sempre nos times aqui, no caso, intercontinentais, transcontinentais e tudo mais. Eu estou aqui falando, pessoal, do Ordabasy, tá, do Cazaquistão, né, que o Ordabasy está participando como campeão cazaque de 2023, lá no Cazaquistão, como alguns países, o campeonato é anual, então o campeão de 23 está jogando a Champions de 2024 e 2025. Tá? Nós temos o Dinamo Batumi, que é o atual campeão georgiano, da Geórgia. Geórgia que é um país transcontinental, assim como o Cazaquistão. E também vou estar falando, pessoal, do Piunik, que é o atual campeão armênio, né? O campeonato armênio, esse de temporada, né? Também o campeonato georgiano, também de temporada. Esses três, nesta primeira rodada, primeira fase qualificatória, jogos de ida e volta, pessoal. Perdão. O Piunik da Armênia vai enfrentar o Dinamo Minsk, que é um dos grandes clubes da Bielorrússia, né? O primeiro jogo será amanhã, dia 10 de julho, a volta no dia 16, né? Ele vai jogar em casa, o primeiro jogo ele joga fora, depois em casa, né? Nós teremos nesta fase o Ordabasy, o Cazaquistão enfrentando o Petroclube Rincest da Moldávia, né? Esse time da Moldávia. Não temos aqui o Sheriff, né? Ele foi desbancado lá, não quero foi uma das grandes surpresas, que jogou até a Champions algumas 2 temporadas atrás, né? E o Dinamo Batumi vai enfrentar o Ludogorets Razgrad da Bulgária, que é um multicampeão recém lá da Bulgária, tomando a hegemonia de, por exemplo, o SK Sofia. Todos esses 3 jogos serão amanhã, tá, pessoal? Vamos estar acompanhando bem de perto. Nesta primeira qualificatória nós temos 28 equipes, 28 campeões, 14 partidas no total, né, ida e volta. Hoje nós vamos ter, por exemplo, o The New Saints, que é um time inglês, joga o campeonato galês, multicampeão galês, vai enfrentar o The City de Montenegro, tá? O Hanno Spartans é um time de Malta enfrentando o Lincoln Reds Imps, né, de Gibraltar, né? Temos o Santa Coloma de Andorra enfrentando o Balkany de Kosovo, né? Muito interessante. O Santi também. Até vemos o Parnevisis da Lituânia enfrentando o HJK da Finlândia. Agora, nesse momento, foi 3-0. Já temos os primeiros gols desta edição. O Vikingur Reykjavik da Islândia enfrentando o Shamrock Rovers da Irlanda, né? O Virtus de San Marino enfrentando o FCSB, que era o antigo Steaua Bucareste da Romênia, né? Esses são os jogos de hoje, pessoal. E daqui os classificados avançam para uma segunda eliminatória, né, com alguns times já lá, por exemplo, o Karabag do Azerbaijão, que é um time que também vamos estar cobrindo, o Maccabi Tel Aviv de Israel, também é um time aqui do nosso interesse, e o Apoel do Chipre, campeão cipriota, né, também é um time aqui da nossa cobertura, pessoal. Basicamente, temos ainda muitas fases qualificatórias, temos uma segunda qualificatória, depois uma terceira qualificatória, onde já temos times lá garantidos também, e a quarta rodada, que é os playoffs, também temos times lá garantidos, né, no total de 4, inclusive o Galatasaray da Turquia, também é um time transcontinental, né, entre Europa, Ásia, né, vai ter nossa cobertura. E na fase de grupos, pessoal, nós já temos, perdão, muitos times já garantidos também, no caso 26 equipes, né? Mas da nossa cobertura aqui, né? Não temos nenhum time aqui que chama né, a nossa atenção por ser um país intercontinental, transcontinental, né? Somente nas fases prévias, pessoal. Sabemos, o futebol é muito mais do que só usar equipes grandes, né? Embora esse novo formato eles visem, né, a desculpa de que ter mais grandes jogos, né, jogos decisivos, né? Mas eu particularmente não vejo assim, claro.
Não é porque é Champions League da Europa que só vai ter jogão, pode ter um jogo mais fraco, um jogo mais ou menos, pode ter um jogo bom logo de cara. Podemos ter quantas vezes temos os chamados grupos da morte, né? Mas, enfim. Mas ao meu ver, algumas pessoas falam que evita também de uma possibilidade, como se ventilou há alguns anos, da Superliga, né? Cara, aí sim uma coisa muito elitizada, independente da fase do clube, só teriam times de camisa, né? Isso sim seria bastante ruim, né? Para o futebol no geral. Tá bom, pessoal? Na medida do possível, se tivermos os gols dos jogos, né? De amanhã, das partes dos nossos times que estamos cobrindo, nós estaremos postando, né? Não é fácil, né? Embora seja Champions League, essas fases, né? Os grandes canais que costumam cobrir, inclusive o TNT Sports, não cobrem, né? Talvez o canal Gold, o ano passado transmitiu alguma coisa, não sei como eles vão fazer esse ano, tá? Nós vamos estar aqui trazendo pelo menos, no mínimo, os resultados. Um grande abraço a todos, valeu, tamo junto!